Vamos ao Pai do Senhor. Na nossa série hoje da Escola Bíblica Dominical, iremos falar sobre a mordomia dos dízimos e ofertas, né? O textual diz assim: Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. A verdade prática diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. É interessante que você só coopera na igreja, você só tira do seu dinheiro para ofertar, para dizimar, se você for grato pelaquilo que Deus lhe deu. Né? A diferença entre dízimo e oferta é que o dízimo é prefixado. O dízimo é 10% do seu salário, da sua renda. Ao passo que a oferta não é prefixada. A oferta pode ser qualquer valor. Né? Uma oferta alçada, uma oferta para a construção do templo, oferta para o missionário, não é prefixada. Ao passo que o dízimo é 10%. É interessante nós dizermos que, que as fontes de recursos da igreja é o dízimo e as ofertas, meus irmãos. É o dízimo e as ofertas que os irmãos vão levar para a igreja local. As outras fontes de recurso não é interessante, não agrada a Deus. A igreja nunca deve lançar mão de rifas, de bingos, né? Outros jogos de azar para complementar a renda da igreja. Não pode, tem que ser dízimos e ofertas. Temos que falar sobre isso, né? Por quê? Porque isso não agrada a Deus, né? Jogatina dentro da igreja, e muitas vezes se pensa, se leva por outro caminho, né? Porque as fontes de renda é o dízimo e a oferta, né? Nós já temos essa fonte de renda e é bíblico. A igreja local tem um compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda, né? Isso é feito com o recurso dos dízimos. Então os dízimos é para a manutenção, para o cuidado da casa de Deus. É interessante que antes de existir lei, antes de existir o próprio Moisés, já existiu o dízimo. Abraão deu dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Alguns dizem que foi só da conquista, né? Mas já se diz, a gente acredita que isso aí é de tudo aquilo que ele tinha ali naquele momento. Ele deu dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque viu Deus em Melquisedeque. Ele queria honrar Deus com as suas finanças. É interessante também dizer que Jacó, ele deu dízimo também. Ele disse: se o Senhor me abençoar, depois eu darei tudo disso. Então, o dízimo é uma bênção de Deus. O dízimo é você reconhecer o senhorio de Deus na sua vida, né? E que ele é digno de receber o melhor. Aí você pode dizer assim: não, mas o dízimo, eu posso dar o dízimo da minha cesta básica. Aliás, posso dar o dízimo com cesta básica, dando cesta básica para as pessoas. Eu posso dar o dízimo. Não, Deus não te fez fiscal do dízimo. Você não é administrador do seu dízimo. O dízimo válido é aquele que é entregue na igreja local, e quem vai cuidar disso é a igreja do Senhor. Quem vai cuidar disso é o administrador da igreja do Senhor, é o pastor, é o tesoureiro. Na mão deles que deve estar o dízimo. Alguém diz assim: ah, mas tem tanto tesoureiro ladrão, tem isso, aquilo, tudo, né? Mas, irmãos, nós não somos fiscais, nós somos servos de Deus. E nós devemos dar não como um imposto à igreja, mas como adoração e serviço ao Senhor. É interessante essa curiosidade, e sobre o tesoureiro do templo, né? Isaías 22:15 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Anda, vai falar com esse administrador Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que fazes aqui? Que parente tens aqui para que caves aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a tua sepultura, entalhando na rocha a tua própria morada? Atenção, homem poderoso, o Senhor te agarrará com força e te lançará com violência. Isso aqui era um tesoureiro naquela época que eles desviavam o dinheiro para o seu benefício próprio. E a Bíblia nos diz
que ele já tinha comprado até uma sepultura em um lugar alto para poder, quando morresse, ser sepultado ali. Para quando ele morresse, viesse a morrer, fosse sepultado naquele lugar. Ele comprou uma sepultura com o dinheiro do templo, mas o Senhor disse para ele que ele vai dar conta ao Senhor na presença do Senhor. Então, irmãos, não fique preocupado se o seu dízimo vai ser aproveitado na igreja, para onde vai, porque Deus, ele vai, é o que toma conta dos nossos dízimos. É Deus que se responsabiliza pelo crescimento da igreja. Aquele que estiver desviando, aquele que estiver causando transtorno na obra de Deus, ele vai se ver com o dono da obra, ele vai pagar ao dono da obra. E esse dono da obra é o nosso Senhor Deus. É interessante nós falarmos também sobre o irmão Samuel. O pastor Samuel, ele fez uma tabela de ofertas em Levítico e seus significados. É interessante para a gente melhorar nossa aula, para nível de comunicação. Como eram as ofertas, né? O nome da oferta era holocausto de aroma agradável voluntária. Qual era o propósito dessa oferta? Pecado em geral, consagração. É interessante que o conteúdo dela era de acordo com os recursos. Podia ser um boi, podia ser um carneiro ou um cabrito, podia ser rolas ou pombinhos. Tudo sem defeito. Podia ser uma dessas coisas. Qual era a parte que cabia ao sacerdote? O couro, né? O couro era do sacerdote. E o significado profético: Cristo se entregou por nós, conforme Lucas 22 e 42. Então o couro era do sacerdote. A segunda oferta que ele enumerou foi a de manjares, de aroma agradável, voluntária, né? Essa oferta, o propósito dela era homenagem e agradecimento a Deus. Era um culto de ação de graças, né? E nessa oferta é interessante que o conteúdo dela era farinha ou espigas com óleo e incenso, bolos sem fermento, cozidos, assados ou fritos, né? A parte do sacerdote era o restante que não era queimado. Aquilo que não era queimado ia para a casa do sacerdote. E qual o significado dessa oferta? Era perfeita humanidade de Cristo, né? A ausência de fermento, pecado, né? Jesus, perfeito homem, porém não tinha fermento, não tinha o fermento do pecado, conforme Hebreus 4 e 15. A terceira oferta que ele enumera é a oferta dos sacrifícios pacíficos de aroma agradável, voluntária também. O propósito dessa oferta era gratidão, voto ou oferta voluntária da parte da paz e comunhão. Gratidão, voto de oferta voluntária de paz e comunhão, né? Qual era o conteúdo dessa oferta? De acordo com os recursos, podia ser do gado, do rebanho, cabra, tudo sem defeito, né? A parte do sacerdote era o peito ou oferta movida, a coxa direita. O que significava essa oferta? Significava a paz de termos com Deus por meio de Jesus Cristo, conforme Romanos 5:1. A quarta oferta que ele numerou foi a oferta pelo pecado de aroma desagradável, né, compulsória. Eram pecados involuntários sem chance de restituição, exceto para a rebeldia contra Deus, né? O conteúdo dessa oferta: se fosse o sacerdote, fosse o sumo sacerdote, congregação, seria um boi, um príncipe seria um cabrito, uma pessoa comum seria uma cabra ou uma ovelha. Os pobres levavam 2 rolinhas ou 2 pombinhos ou farinha, né? Qual era a parte que cabia ao sacerdote? Cabrito ou ovelha do sacrifício do príncipe ou pessoa comum cabiam ao sacerdote. E o que isso significa? Morte de Cristo foi feita morte de Cristo, né? Foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5 e 21. A quinta e última oferta que a gente queria mencionar era a oferta pela culpa, aroma desagradável e compulsória. O propósito seria pecados involuntários onde a restituição é possível. O conteúdo seria a ofensa contra o Senhor, né? Seria um carneiro e 1/5 do valor contra o homem, né? É interessante que o carneiro mais o valor, mais 1/5. A parte do sacerdote seria só a gordura, era queimado, o restante ficava com o sacerdote. E o significado profético seria Cristo como oferta por nossos pecados, conforme Colossenses 2 e 13. Interessante quando a gente fala isso pelo fator do significado das ofertas, né? Qual a parte que ficava com as ofertas, com o sacerdote? Qual a parte que o sacerdote
ficava, né, para a sua alimentação, né? E isso era bom, isso era agradável ao Senhor. Na mesma hora que ele estava adorando a Deus e estava abençoando, também o sacerdote, estava honrando a Deus nos seus trabalhos, né? O problema do Novo Testamento, dos sacerdotes do Novo Testamento, irmãos, é que davam dízimo, mas tinham uma vida espiritual destruída, né? Jesus disse que eles deveriam dar todo o dízimo, né? Mas, no entanto, não deveria esquecer, né, das demais coisas, né? As pessoas dizem que não existe, a gente não vai dar o dízimo no Novo Testamento porque não existe mais templo, o templo é do Antigo Testamento. Tudo bem, mas existe a igreja local. E a nossa igreja local, ela funciona como um templo. Por quê? Porque tem viúvas. Por quê? Porque tem água, tem luz, tem zelador, né? Tem os pastores que vivem, e os pastores evangelistas e missionários de tempo integral, que seus salários precisam ser pagos para que eles possam sustentar suas famílias, né? E é interessante notar que o dízimo é para isso, né? O dízimo do Novo Testamento, ele deve ser, ele é tão, ele deve ser as primícias, né? Conforme Provérbios 3, 9 e 10, deve ser a primícia. Você deve separá-lo, ele, da sua renda líquida, né? Primeiramente, as primícias, primeiramente é do Senhor. Depois, o que sobra é que você vai pagar suas contas. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Dízimo não é o que sobra do salário, dízimo é a primícia do salário, né? O Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz que você, vamos ver o que Jesus fala. Deixa eu ver aqui. Jesus, ele fala para os fariseus que eles deveriam dar o dízimo, eles deveriam fazer essas coisas, mas eles também não deveriam descuidar da sua vida espiritual, né? Alguém diz assim, mas Jesus, ele dava o dízimo, né? Jesus, ele dava o dízimo porque a gente não vê Jesus dando dízimo, né? Pagando o dízimo no templo. Mas, irmãos, se ele não desse o dízimo, os fariseus não sentavam com ele, porque o fariseu não sentava com aquele que desse o dízimo. Se os fariseus cercaram os discípulos de Jesus e criticaram até dizendo que ele não pagava, perguntando se ele não pagava imposto a César, e Jesus mandou que Pedro pagasse o imposto a César, né? Você imagine o que eles diriam se Jesus não desse o dízimo, né? Então, Jesus possivelmente é um contribuinte com os dízimos da casa de Deus, né? Então, irmãos, eu queria achar o texto de 23 e 23, né? Partindo dos lábios de Jesus em relação aos fariseus, Jesus aqui afirma a necessidade do dízimo, ao mesmo tempo que denuncia sua prática como demonstração de piedade exterior. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? E 18 e 12 de Lucas, né? Isso era a prática dos fariseus. Eles pensavam que pelo fator de dar o dízimo já estavam salvos, né? Mas uma das coisas que Jesus fala é que eles são hipócritas, porque eles tinham muito cuidado em dar o dízimo. Eles davam o dízimo até do coentro, da cominho, que eram os temperos, separavam as folhinhas. Uma folhinha do Senhor, 9 folhinhas minha. Uma folhinha do Senhor, 9 folhinhas minha. Mas, no entanto, né, eles não tinham cuidado com suas vidas espirituais. Eles se separavam de suas mulheres por qualquer coisa. Eles não tinham cuidado com as suas vidas espirituais. Faziam o que bem acontecia. Eles viviam uma vida de pecado, na verdade. E pensavam que o dízimo era tudo. Por isso que Jesus diz para eles, vamos ver o que Jesus fala. Vendo o texto. 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devieis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. O que Jesus está dizendo é interessante que o escritor Flávio José, na sua Guerra aos Judeus, fala sobre isso, quando foi apertado o cerco em Jerusalém, os sacerdotes, eles tinham seus bandos, né, de pessoas ao seu lado lá, e essas pessoas invadiam as casas das viúvas e para cobrar o dízimo, e quando ela não dava o dízimo, eles não queriam saber, né, eles tomavam o que elas tinham, uma força mesmo, na mão grande mesmo, do que eles tinham, não esperavam nem dar. Mas, no entanto, irmãos, o que Jesus fala é que eles eram depravados e não tinham cuidados da sua vida espiritual. Porque, na verdade, o dízimo, ele é aceito por Deus. É óbvio que é aceito por Deus em uma prática cristã desde o começo da igreja primitiva, né? Mas ninguém pode pensar que, porque dá um dízimo, é uma pessoa especial. Outra coisa, se você dá o dízimo do Senhor para receber 100 vezes mais, então você está mercadejando com o Senhor, você está barganhando, não é por fé, você está dando por ambição, né? Você está sendo ambicioso, você quer mais, por isso que você está dando dízimo. Dízimo não é para ser dado com ambição, é para ser dado por amor, é para ser dado por bondade, é para ser dado porque nós somos gratos ao Deus que nos deu todas as coisas. Quem dá o dízimo para ser a mais abençoada, para ganhar as coisas, para ser curado, ele está dando o dízimo de uma maneira errada. O dízimo tem que ser dado por gratidão, em gratidão por tudo aquilo que Deus nos deu. O interessante é que o dízimo e a oferta é o que deve manter, né, o ministério, né, da igreja, que deve manter os nossos ministros, que deve manter as funções eclesiásticas da igreja, que é pregar o evangelho, que é evangelizar, né? A Bíblia, alguém diz assim, Mateus 23 e 23 ainda falando sobre isso, ali Jesus não aboliu, mas o confirmou. Você deve fazer isso, né? Você deve dar o dízimo, você deve ofertar, mas não deve, né, esquecer da sua vida espiritual, né? Não deve esquecer do amor ao próximo, não deve se esquecer do seu compromisso social, não deve se esquecer dos compromissos que você firmou com o Senhor e com as pessoas, não deve ser velhaco, né? Você dá o dízimo, mas não pode furtar os outros, não pode tomar as coisas dos outros, né? Então, irmãos, é isso o que Jesus fala sobre o dízimo. Só ler a conclusão da nossa lição, porque possivelmente amanhã não vai dar. Então diz, entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas estas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Meu irmão, você é um privilegiado, porque você foi salvo. E um dos maiores privilégios também é que Deus te dá a oportunidade para você cooperar na obra, para você ajudar nessa caminhada árdua da igreja, né? Que é pregar o evangelho, que é distribuir literaturas para aqueles que não têm, implantar a igreja onde não tem. E Deus abençoe a vocês todos que estão vindo, né? Que aquele que não é dizimista passe a ser dizimista. Quem já é dizimista continue sendo dizimista, com alegria, né? Com satisfação e sem obrigação, mas porque você é um privilegiado, né? Um coração cheio de alegria, contribua, porque Deus ama e abençoa ao que dá com alegria. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre
coração de cada um de vocês. Que vocês tenham paz, né, e comunhão com o nosso Deus. Amém.